questão da progressão, foi aberto o processo e, como muitos sabem, a gente vai dizer aqui, assim que acabar de falar sobre a pauta, como está a progressão, mas o processo foi aberto. E a questão do reajuste, infelizmente pedimos um valor, foi concedido outro valor e uma extensão de benefícios. E com relação ao reajuste do ano que vem, a promessa qual foi? De que o mesmo índice, vai ser dado o índice, foi prometido inclusive para a educação, o índice que for dado à educação será concedido pelos demais órgãos da Secretaria. Então vamos lá. O que estava faltando para a gente era a reunião com o secretário e na segunda-feira com ele estivemos. E como vocês viram no site, ele abriu uma agenda dentro do canal de negociação de a cada 60 dias ele sentar para conversar com o sindicato, com os representantes da categoria. E nesse interim seremos recebidos pelo chefe de gabinete, assim que sempre que houver alguma dúvida ou necessidade de se antecipar essas reuniões. Muita gente questionou, inclusive eu até pedi desculpas ontem ao meu amigo Walter, nosso colega de trabalho, mas por que as informações não têm saído, com a dúvida do André também na penúltima assembleia, por que não tem saído essas informações no site? Lá atrás, uma das nossas assembleias, que foi a primeira depois da reunião geral, o Efraim tirou isso como item de pauta e foi votado e aprovado pela categoria. Não se fornece nenhuma informação de reunião com o governo antes da assembleia. Eu particularmente acho que ele foi muito feliz, o Efraim, na colocação dele, por quê? Isso gera esvaziamento natural. Infelizmente, até 2005 nós fazíamos movimentos com 150, 200 pessoas, um quantitativo de funcionários bem menor que temos hoje. Bem menor, não muito menor, mas menor. Mas não havia essa facilidade com celulares, a internet não era qualquer um, tinha um computador em casa. Então, as pessoas iam aos locais, procuravam se informar e liam tudo aquilo que a gente colocava nos murais. Hoje as pessoas preferem procurar a internet. E mesmo procurando a internet, o companheiro João e outros colegas tiveram a dificuldade de ter que explicar mais de uma vez o que estava escrito. Final das informações, propostas, entendeu? E aí você ter feito outra proposta, a secretaria achando bem, entendeu? O secretário de administração, Sérgio Rui Barbosa, ter dito que poderia levar de 30 a 60 dias para que ele viabilizasse o auxílio alimentação e transporte, o nosso secretário disse o seguinte: ele está equivocado porque na verdade esse processo já estava na mão do subsecretário e ele não tinha conhecimento. Então ele deu o prazo de praxe. Então, como já tem quase esse tempo na mão deles, já está com impacto financeiro, já se sabe de onde vai sair a despesa, vai sair do cofre do Degase, que a educação alemã que não tinha esse dinheiro para poder pagar, e o Degase tem. Então vai haver uma renúncia orçamentária por parte do nosso departamento em detrimento desse benefício, desse auxílio. E era necessário que o Degase demonstrasse isso, porque ele é o ordenador de despesas. Então ele teve que mandar essa planilha para a CEPLAG, instruir o processo, para que o processo possa ser viabilizado e sair decreto do governador. Segundo o secretário, esse decreto deve cantar ainda no mês de junho, para pagar no mês de julho. Quando nós questionamos se terá tempo de pagar. Ele falou, olha, quando se canta um decreto retroativo, ou se paga em folha suplementar, no mês seguinte vem tudo, o mês anterior e o mês vigente. Respondida a pergunta a indagação que nós fizemos. Isso é auxílio alimentação e transporte. Então, o valor do auxílio é R$ 160 de auxílio alimentação e R$ 90 de auxílio transporte. O que foi sugerido pelo próprio secretário, até na reunião anterior, mas como ele não tinha confirmado, só confirmou nesta reunião. Ele havia pedido já ao nosso departamento um impacto financeiro com relação a um possível auxílio que fosse com base no difícil acesso. Como nós não temos como configurar difícil acesso, não é o caso das nossas unidades, eles iriam mudar a nomenclatura, mas usar a mesma base de cálculo desse difícil acesso, criando um auxílio de risco. Nós sugerimos que fosse auxílio, eles falaram em gratificação. Nós sugerimos auxílio porque o auxílio, além de não ferir a legislação vigente, ele também não incide sobre imposto de renda e previdência. Não sofre nenhum desconto, a gente receberia aquele dinheiro limpo. Também não abre margem consignável, que também é muito bom. A gente não se enrola mais ainda com esse dinheiro. É um dinheiro que fica separado ali para você gastar com aquilo ali. Vou ler aqui a íntegra do ofício.
Aproveitando a ocasião para expressar sinceros votos, conforme discutido nas reuniões de negociação salarial neste ano, com o secretário de Educação e com vossa participação, direção-geral, solicitamos que seja produzido estudo de risco dentro do universo do conjunto de servidores do DEGASE, para que o mesmo viabilize esse auxílio, de mesmo nome, auxílio risco, com base na já existente gratificação de difícil acesso à Secretaria de Educação. Essa é a íntegra do ofício que nós enviamos. Quem tiver alguma dúvida está aqui, não tem problema. Como é que funciona o difícil acesso? Ele é escalonado segundo a tabela da educação, o André deve conhecer bem isso, que varia de R$ 250 a R$ 516 na educação. E é com base nesse tipo de tabela e nessa gratificação já existente, é que vai ser a base, o molde para o auxílio risco.